Todo brasileiro é apaixonado por futebol, certo? Mas existem outras modalidades de esporte. E falando em esporte, cada um tem a sua preferência. É por isso que a 14 de Julho FM traz todas as informações do esporte para você. Está no ar, Panorama Esportivo. Bom dia! 11h36. Bom dia para você que acompanha o programa Panorama Esportivo desta sexta-feira. Eu sou o jornalista Arthur Azeredo e trago as principais informações da dupla Grenal, também do futebol do interior do estado. E o Grêmio deve preservar os titulares contra o Goiás, pensando já na decisão diante do Santos na próxima semana. Por mais que precise preparar o time para enfrentar o Goiás neste sábado pelo Brasileirão, dificilmente Renato Portaluppi deixará de pensar nas quartas de final da Libertadores da América. Mais especificadamente, no que não deu certo para o Grêmio no empate com o Santos na quarta-feira e o que precisa ser revertido no duelo de volta dia 16 na Vila Belmiro. O time deixou de executar aquelas que vinham se constituindo em suas principais virtudes em jogos recentes. A atenção com a partida na Vila pode fazer com que Renato deixe muitos de seus titulares em Porto Alegre, treinando no final de semana no CT Luiz Carvalho para a decisão, enquanto uma equipe alternativa joga pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio acredita que o jogo de volta terá outra característica. Jogando em casa, o Santos tem por costume atuar de forma mais ofensiva. A estratégia gremista também passa pelo retorno do meio-campo Jean-Pierre. A ausência do camisa 10 causou uma enorme deficiência no setor de criação. O Grêmio não é dependente do Jean-Pierre, não depende de um único jogador. Claro que o Jean é importante, mas em outros jogos ele não atuou e o Grêmio foi bem também. É um jogador que faz falta, mas não foi por isso que o time não teve uma grande atuação, argumentou Renato após partida de quarta-feira. O atleta sentiu um problema ainda no duelo com o Guarani na Arena e ficou fora dos jogos contra o Vasco e Santos. Nos últimos dias, o meia tem feito trabalhos de reforço muscular na academia e hoje deve voltar aos treinamentos normais com o restante do grupo, já que não teve constatada nenhuma lesão. O time para encarar o Goiás estará bem descaracterizado, mas com jogadores que costumam aparecer na equipe titular, como os laterais Orejuela, Bruno Cortes, o volante Lucas Silva. Outros que devem iniciar a partida em Goiás é o centroavante argentino Diego Turin. O Grêmio precisa vencer para diminuir a vantagem em relação ao líder do Brasileirão. Com vitória sobre o Botafogo, o São Paulo abriu 10 pontos de vantagem. E o Inter, aí também após queda nos pênaltis, Patrick elogia a atuação do Colorado. O Inter lutou do começo ao fim, saiu vitorioso do duelo de volta, mas acabou eliminado nos pênaltis nas oitavas da Copa Libertadores, depois de perder na ida por 1-0 em Porto Alegre. Na última semana, o time conseguiu devolver o placar ao vencer o Boca no tempo regulamentar em La Bombonera, mas falhou mais uma vez nos pênaltis, desta vez 5-4. Na visão do meia Patrick, apesar da eliminação, a vitória tem que ser motivo de orgulho para o Inter. Afinal, o time dominou boa parte dos 90 minutos e mostrou um bom futebol. Mesmo triste com a queda na competição mais importante do ano, ele quer que a equipe mantenha esse espírito agora no Brasileirão. Triste pelo resultado, conseguimos vencer a partida, mas ficamos de fora nos pênaltis. Triste pela não classificação, mas entregamos tudo o que podíamos. A gente fez de tudo, conseguimos uma vitória na casa deles, mas a derrota em casa pesou. Prefiro perder jogando como jogamos hoje do que perder sem fazer nada. Agora vamos focar na briga pelo título brasileiro, que é o que nos resta, disse o jogador em entrevista à Comebol TV. Agora, com foco único no Brasileirão, a equipe volta a campo no sábado, dia 12, às 19 horas, quando recebe o Botafogo no estádio Beira-Rio. Atualmente, o Inter é sexto colocado no Brasileirão com 32 pontos. Também foram definidas as semifinais da Copa da Federação Gaúcha de Futebol, Copa Ibsen Pinheiro. Na quarta-feira, dia 9, definiu os 4 melhores times da competição, que começaram a decidir as semifinais no próximo sábado, já amanhã, dia 12. O Santa Cruz enfrenta o Inter de Santa Maria no estádio Plátamos às 15h30. No mesmo horário, Passo Fundo recebe o São José no estádio Vermelhão da Serra. Jogos de volta estão marcados para o dia 15 de dezembro. Com 100% de aproveitamento, o Inter de Santa Maria venceu Nova Prata por 3-0 na quarta, confirmando a liderança do Grupo A. No duelo decisivo entre Santo Ângelo e Passo Fundo, visitantes se deram melhor e venceram por 2-0, garantindo a segunda colocação. Pelo Grupo B, o Santa Cruz venceu o São José por 1-0 e ficou na segunda posição. O Zequinha, mesmo com a derrota, terminou na liderança da chave, o que lhe dá a vantagem de decidir em casa a vaga para a final. Já o Novo Horizonte, embora tenha vencido a partida contra o Rio Pardense por 9-2, ficou atrás no Galo
da tabela e se despediu do campeonato. A partida Bagé e União Harmonia foi cancelada a pedido dos clubes, uma vez que ambos não tinham mais chance de avançar na Copa. Então o Inter de Santa Maria é classificado nas semifinais da Copa Ibsen Pinheiro, com chances aí, né, de um bom resultado, um bom desempenho, pelo menos apresentado na fase de grupos. 11h40, este foi o Panorama Esportivo. Voltamos na segunda-feira com mais informações aí da dupla Grenal e do futebol do interior também. Até lá! Você ouviu aqui na 14 Panorama Esportivo.